O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve nesta quarta-feira em Brasília para se reunir com o presidente Lula. A pauta principal do encontro foi a defesa da privatização do Porto de Santos. A repórter Tainá Farfan conta pra gente ao vivo como foi direto de Brasília. Tainá, boa noite. Oi, Márcio. Muito boa noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. Encontro que traz mais uma sinalização importante de aproximação de Lula com aqueles governadores que foram eleitos na esteira bolsonarista. Isso em uma semana de reação e de reconstrução depois dos ataques violentos do último domingo contra os três poderes. Ontem a gente acompanhou aqui, inclusive no Prime Time, que Lula se reuniu com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e hoje tivemos essa reunião de Lula com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A nossa repórter Juliana Lopes apurou que Tarcísio, além de apresentar as demandas do Estado, ainda defendeu a continuidade do processo de privatização do Porto de Santos. E o argumento é que a continuidade desse processo pode atrair cerca de 20 bilhões de reais em investimentos. Márcio, vale a gente lembrar e destacar que o Partido dos Trabalhadores costuma ser contrário a processos de privatização. Lula, durante a campanha, também discursou de forma contrária a esse processo de privatização. Inclusive, no início do seu mandato, uma das primeiras medidas que ele fez foi revogar alguns processos. Mas eu cheguei a conversar com Rui Costa, ministro da Casa Civil, sobre esse assunto. Ele disse que Lula está, sim, aberto a discutir esse tema. Disse que Lula quer, sim, atrair investimentos privados e que está aberto a discutir diferentes modelagens, não necessariamente um processo de privatização majoritária, enfim. Além desse encontro, além daquela reunião que nós já discutimos aqui no Prime Time, importante com os líderes do Congresso Nacional, Lula também participou das duas últimas posses de ministros, Márcio. Ele participou agora no fim da tarde das posses, né? Aconteceram de forma conjunta de Aniele Franco, da Igualdade Racial, e também de Sônia Guajajara, dos povos indígenas. Foi uma cerimônia longa e muito cheia, com a presença de diversos ministros. Lula esteve presente, olha que ele só esteve presente fisicamente mesmo na última posse, foi do Geraldo Alckmin, não participou das posses dos outros ministros, mas fez questão, depois dos atos do último domingo, de estar presente nessa posse também aqui no Palácio do Planalto. É isso, Márcio, volto com você no estúdio. Ainda nessa edição do Prime Time, a gente vai mostrar uma reportagem sobre as posses de Aniele Santos e, claro, Sônia Guajajara também. Foram cerimônias emocionantes. Muito obrigado, Tainá Farfan. Deixa eu voltar com o Caio para ter alguma informação de bastidor sobre essa reunião entre Tarcísio Gomes de Freitas e Lula em Brasília. Retorno foi positivo para o governo de São Paulo, o Caio? Bom, pelo menos o Lula não rejeitou de cara a privatização ali do Porto de Santos, que era a principal demanda. Ontem a gente trouxe a informação dessa reunião aqui, trouxemos também que os principais assuntos seriam privatização ali, pelo menos de parte da CEAGESP, do Porto de Santos e mais recursos para Santas Casas. Mas, claro, como a Tainá falou, tem um significado político muito relevante. Vamos lembrar, desde domingo, com os atos golpistas, 2 encontros, 2 idas do Tarcísio, ex-ministro do Bolsonaro, a Brasília, a primeira naquela reunião com os governadores e hoje esse encontro com o Lula, um encontro longo, me disseram 2 horas, muito amigável, muito amistoso, e nessa principal demanda o Lula não fechou as portas, disse se tratar, teria dito, claro, se tratar de um tema muito sensível para esse governo, essa questão da privatização, do comando do Porto de Santos, mas que abriria o diálogo. E qual que foi o acordo ali que eles fizeram? O Lula disse, bom, esse assunto vai ficar com o Rui Costa, né? Permitiu ali que o Rui Costa opere muito próximo desse assunto, junto, claro, ao Ministério dos Portos e Aeroportos, o Márcio França, que ele já deu declarações contrárias à privatização, e ficou mais ou menos acertado um próximo encontro, talvez daqui a 15 dias, no qual o Tarcísio levará até o Lula os argumentos mais claros, objetivos do que ele considera como vantagem à privatização do Porto de Santos. Então, logo deve ter um novo encontro entre ambos, especificamente para tratar do Porto de Santos. Márcio. Para quem era tão separado do espectro político,
estão se encontrando demais, né, Caio? Bom, e aparentemente um gatilho com esses atos criminosos golpistas, de golpistas no domingo, Márcio, né? Teve a saída, num primeiro momento ele titubeou, mas depois acabou decidindo ir até a reunião, falou na reunião, né? Transmitimos ao vivo e hoje já com a pauta ali, a pauta principal dessa relação com o governo federal. O Tarcísio sabe que São Paulo anda ali, claro, com as próprias pernas, mas tem muitas questões que dependem diretamente do governo federal, né? Não tem como você estabelecer um muro no qual quem acaba sendo o maior prejudicado é o cidadão. Obrigado, Caio.